Olha só essa notícia, gente, a respeito do mercado de ações nos Estados Unidos, matéria do Wall Street Journal. Então, um insuspeito, o Wall Street Journal, tá bom? Vamos falar aqui sobre a insegurança em relação aos gastos com inteligência artificial derruba ações de tecnologia. Pessoal, por que essa notícia aqui é importante? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Vocês sabem que já tem um tempo, muitos analistas estão trazendo a notícia de que há uma bolha especulativa no mercado de inteligência artificial nos Estados Unidos. Vocês conhecem o professor José Cobori, provavelmente, né? Ele é excelente, é um investidor, é um professor, ele fala muito sobre esse assunto. Eu recomendo que vocês acompanhem as lives dele, porque ele fala sobre isso. Vou colocar aqui rapidinho na tela. O professor José Cobori é uma das pessoas aqui no Brasil que tem trazido essa ideia, né? De que há, sim, uma bolha no mercado da inteligência artificial. Como assim, Suzana? É basicamente o seguinte, essas empresas de inteligência artificial, elas estão captando muito recurso no mercado privado, captando recursos, falando para os investidores, olha, eu preciso de 200 bilhões, 300 bilhões, investe aqui, porque, olha, a gente vai trazer um resultado espetacular para vocês, viu? O retorno financeiro com a inteligência artificial vai ser brilhante. A gente vai dispensar metade da força de trabalho, não vai precisar gastar mais com folha de pagamento, vai ser maravilhoso, os lucros vão explodir, a produtividade vai aumentar, vai ser lindo, vocês não têm noção. E aí, pessoal, o que está acontecendo? Muita gente está ficando desconfiada de que isso vai acontecer, tá bom? Será que é isso mesmo? Será que... Não estou dizendo que não vai aumentar a produtividade, que eventualmente isso não vai trazer corte de gastos, mas será que vale o preço? Será que é tudo isso mesmo? Será que é toda essa grana que vocês estão falando para a gente, tá bom? E aí, gente, como vocês podem ver aqui, ó, o negócio não tá muito animado, né? Assim, a coisa tá instável. E aí o Wall Street Journal tá falando aqui, ó, que a onda de venda de ações do setor de tecnologia continua nessa terça-feira, com o índice Nasdaq, que é o índice específico dessa área de tecnologia, caindo mais de 1%. As ações abriram em forte queda, estabilizando-se um pouco no meio do dia. E essas grandes empresas aqui, gente, Alphabet, Nvidia, Oracle, Tesla, permanecem em baixa, tá? Após fortes perdas das grandes empresas de tecnologia. Também afetou a fabricante de chips, Micron Technology, que chegou a cair 10%, tá bom? E aí eles estão relatando aqui, ó, que o pessoal está com receios em relação aos elevados gastos das empresas de inteligência artificial. E aí a taxa de juros está subindo nos Estados Unidos. E aí, quando a taxa de juros sobe, as pessoas preferem ir para o Tesouro, que é certo, né? Você compra títulos do Tesouro, é o negócio mais seguro do mundo. Se quebrar o Tesouro, fecha o boteco, quebrou o país, né? Então, é sempre melhor você ir para o mercado de taxa de juros. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Mas também isso desacelera a economia, tem uma série de consequências. Mas, acima de tudo, o pessoal está preocupado com essa ideia de, tipo, cara, esses caras estão gastando muita grana. Será que vale tudo isso mesmo? Será que vale? E aí a gente também viu, tem uma matéria aqui da RT News trazendo também essa mesma impressão, tá bom, gente? Olha a matéria aqui da RT News, vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Ações sul-coreanas despencam devido a temores de sobrevalorização da inteligência artificial. Aí o pessoal tá, gente, será que é isso mesmo? Que vale muito isso aí? Aí o que acontece, ó? A matéria está trazendo aqui, né, que houve quedas significativas, Samsung, SK Hynix, né, deixando o índice fortemente exposto, então, caindo aí o valor das ações. E aí, o diretor de investimento aqui de uma agência, ele falou o seguinte, a onda de vendas, ou seja, está caindo por quê? Porque as pessoas estão vendendo as ações, porque não estão querendo ficar com ela na mão. Está falando assim, parece ser impulsionada principalmente pela realização de lucros após a recente alta, já que o mercado está cada vez mais sobrecomprado. Traduzindo, ele está dizendo assim que não há certeza se os lucros que essas empresas prometem vai se realizar. Será que não está sobrevalorizado essa situação, entendeu? Então, a gente está aí, de fato, acompanhando que há uma certa desconfiança, né? Falando assim, ó, os investidores estão questionando cada vez mais se as avaliações ligadas à inteligência artificial não teriam subido demais e rápido demais, entendeu? E aí eles estão aqui preocupados se não tem uma bolha financeira, tá? Com esse boom da IA, tá certo?
Porque essas empresas investiram centenas de bilhões de dólares em novos projetos, enquanto os fabricantes de chips e provedores de nuvem vão injetando dinheiro, apesar das poucas evidências de que os lucros estejam acompanhando os gastos. É isso aqui que importa. Não estou dizendo que o negócio não traz dinheiro, não influencia, não aumenta a produtividade. A questão é, será que compensa? Entendeu? Então, é isso aqui que vocês deveriam prestar atenção. E vejam aqui, ele traz que o investimento de inteligência artificial se concentrou em uma rede estreitamente ligada a poucas empresas, tá bom? Cujas avaliações dependem mais de expectativas e fluxos de capital do que de lucratividade comprovada. Esse é o caso clássico do Elon Musk, pessoal. O Elon Musk é literalmente o cara que mais vende terreno na Lua. Tem essa expressão, o cara que vende terreno na Lua? O Elon Musk está fazendo isso literalmente, né? Porque ele fala que vai para a Lua e tal. E aí, os investidores caem muito na emoção. O Elon Musk é um ótimo vendedor. Ele é trilionário, maravilhoso, sei de tudo, eu sei como ganhar dinheiro. E o pessoal vai na onda. Só que não tem muita comprovação de que isso é bom mesmo, entendeu? Então, tem gente aí que já está um pouco pé atrás. Já está assim, será que é uma bolha? Né? Bolha é isso, ela vai crescendo, crescendo. Você vem com uma agulha, ela estoura, tá bom? Então, a gente está na dúvida disso aí. Mas é claro que a gente já vê algumas repercussões, então eu vou passar bem rapidinho, porque a gente já está aqui com o tempo avançado, só para mostrar para vocês. Não é que não tem influência, tá? Então, por exemplo, essa matéria que eu estou trazendo aqui para vocês do Wall Street Journal, que é um dos principais jornais é o jornal de Wall Street, né? O jornal do mercado financeiro dos Estados Unidos, o próprio nome fala, tá? Essas empresas, elas acabam tendo que mostrar resultado, entendeu? Porque assim, você está investindo bilhão, cadê o resultado? Aí os caras vão demitindo, tá? Então você vê aí que a Oracle, que é uma empresa, inclusive, que tem laços com o Estado de Israel, com o genocídio em Gaza, bom saber, tá falando aqui, que eles eliminaram 21 mil postos de trabalho ao intensificar o foco em inteligência artificial. Pessoal, posso falar para vocês? Eu duvido que isso aqui tenha a ver com inteligência artificial. Que, de fato, eles já conseguiram substituir esses 21 mil postos por inteligência artificial. Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver, sabe com o quê? Com a necessidade de mostrar resultado. Você precisa justificar o gasto que você está fazendo. Então, você vai lá e demite uma galera e você aperta os trabalhadores. Fazem os trabalhadores renderem mais. Tenta cortar, diminui, sei lá. Não é porque necessariamente você trocou por inteligência artificial. É que se você falar que você está no preju, a sua empresa, cai as ações dela. Então, é melhor você falar que você está só, não, a gente está substituindo aqui por inteligência artificial. Será mesmo? Eu confesso que eu não sei. Eu não ponho minha mão no fogo, não. Aí a Meta e a Amazon também cortaram milhares de empregos nos últimos meses, tá bom? E elas aí estão tentando, querem competir, né, no mercado, que está bastante competitivo. Pessoal, a China está abalando nesse mercado. E os caras estão em pânico porque a China está avançando, tá certo? A realidade é essa, eles estão em pânico como a China está tendo muita produtividade. A China realmente está conseguindo estar à frente desses caras. Então, eles não querem ficar para trás. Então, eles realmente investem em inteligência artificial. Mas eu tenho dúvida se isso aqui está dando resultado esperado, os lucros esperados, e se, de fato, já é possível substituir pessoas a esse nível por inteligência artificial. Tá bom? Então, aqui eles estão falando que eles reduziram aproximadamente 13% dos funcionários, tinha 141, foi para 162 mil, tá certo? E eles estão aí, dizendo que eles estão fazendo isso aí porque eles estão adotando tecnologias de inteligência artificial. Eu confesso para vocês que eu ficaria bem atrás com essa ideia de que tem a ver com isso. É porque, pessoal, olha só, eles têm investido bilhões em expansão de data centers de inteligência artificial. E aí, pessoal, isso custa dinheiro, você tem que justificar, né? Aí você vai ficar lá gastando bilhão e sua conta e o lucro não vem. Então, o que o capitalismo sempre faz? Corta no trabalho, corta gasto. Você quer aumentar o lucro sem aumentar a produtividade, sem ter resultado? Demite. Corta na ponta mais fraca do trabalhador, tá bom? Então, é isso que a gente está vendo aqui na Oracle, tá bom? Eles estão aí dizendo que estão fazendo isso aí porque estão substituindo pessoas. Eu acho que eles estão simplesmente tentando cortar gastos, tá bom? E aí veja aí que tudo que eles estão querendo fazer é para investir mais e mais e mais em inteligência artificial. Olha só, pessoal. Aqui a notícia
traz que eles fecharam um acordo de centenas de bilhões de dólares, inclusive com a OpenAI, para adquirir cerca de 300 bilhões, olha a quantidade de dinheiro, gente, 300 bilhões em capacidade computacional ao longo de 5 anos, tá bom? E aí, aquela mesma coisa que eu falei para vocês, os investidores começaram a questionar se esses compromissos de investimento, eles podem ser sustentados a longo prazo, tá? Se realmente se paga esses investimentos, tá bom? Mas enquanto, pessoal, eles estão demitindo os trabalhadores, porque para cortar custo, adivinha quem está ganhando dinheiro? Os CEOs, os diretores executivos. Então, enquanto eles estão demitindo os funcionários da ponta, que é a turma que toca o barco, que está lá trabalhando, inovando, programando, fazendo tudo, atendendo o cliente. Você que está aí trabalhando, eles, ó. Mas, pessoal, vejo também a matéria aqui do insuspeito Wall Street Journal, falando que os CEOs mais bem pagos do mundo já ultrapassam a marca de 200 milhões em pagamento, pessoal. Olha só 4 executivos, tá, receberam aqui 1,3 bilhões e estão se elevando os salários dos executivos aos novos patamares, pessoal. E aí você pensa assim, os caras ganham aumento por quê? Porque eles trazem mais resultado para os acionistas? Não, gente, é porque o cara que ganha mais dinheiro nesse esquema, como diretor executivo, como CEO dessas empresas, quanto mais você consegue sustentar a fantasia, tá? Tem a ver com isso. Ou seja, quanto mais alto você mantém o preço das ações, não necessariamente o pagamento de retorno aos acionistas vai ser melhor, os dividendos, os lucros, tá? Não necessariamente. Tem um gráfico aqui que mostra isso. O que mais justifica o aumento de salário dos CEOs é o quê? É a valorização das ações. Inclusive porque muitas vezes eles são pagos em ações, então eles próprios têm o quê? Um incentivo para aumentar o próprio salário, inflando o preço das ações. Então, olha só esse gráfico aqui que interessante, pessoal. São pornográficos os salários desses CEOs, tá bom? Olha só, os caras que ganham mais de 100 milhões de dólares no ano, gente. Já pensou isso? Quando que uma pessoa só, justifica ganhar isso? O Elon Musk é o mais louco, tá? Porque ele tem um pacote salarial de 158 bilhões. O cara tem que ser assim, né? 158 bilhões. Olha só, gente, o que é o capitalismo? Você tem um cara ganhando 158 bilhões no topo da pirâmide e provavelmente tem uma pessoa que está lá programando, servindo um café ou atendendo cliente que não está recebendo nem 0,00001% disso, tá bom? Isso é o capitalismo, tá? E aí eles estão destacando aqui, né, que tem subido a remuneração dos CEOs. Então, enquanto o desemprego aumenta, a classe trabalhadora americana está mais pobre. Olha o que está acontecendo com o salário dos CEOs. Subindo! Isso aqui é o capitalismo, gente. Vejam só o capitalismo. Isso aqui é o suprassumo do capitalismo. E aí você pensa assim, não, Suzana, mas é porque eles são bons CEOs. Será? Gente, olha só, esse gráfico aqui, que está bem interessante, ele está trazendo o seguinte, ele está mostrando para a gente qual é a proporção? Olha só, tá vendo aqui a linha que está na vertical? Essa coluna aqui da vertical, ela significa aqui qual é o ranking da remuneração do CEO. Vou dar um up aqui, ó. Vou dar um zoom. Olha só. Aqui é o mais baixo, tá vendo? Ó, na vertical, o ranking de remuneração. E quanto mais alto aqui em cima, ó, na vertical, vocês estão vendo? Quanto mais alto, maior o salário do CEO, tá bom? E aqui na horizontal é a classificação de retorno para o acionista. Então, quanto mais para a esquerda, menor o retorno. Quanto mais para a direita, maior o retorno para os acionistas. E aí, gente, olha só quem está aqui em cima. É a Tesla. A Tesla é a mais alta, é a número 1 em remuneração do salário do CEO. Sabe quanto que é a remuneração que eu falei aqui do Elon Musk? Vejam que está aparecendo aqui, ó. 158,4 bilhões. É o mais alto nível de remuneração, mas ele não é o CEO que dá mais retorno para os seus acionistas. Ele está na posição 188. Então, ele tem o maior salário, mas ele não é o cara que dá o maior retorno para os acionistas. Então, não necessariamente ganhar muita grana tem a ver com que você é muito foda. Não tem a ver com isso. Tem a ver, primeiro, porque ele é o dono da empresa. Então, ele faz o quê? Ele remunera bem ele mesmo. Não é porque ele é o melhor gestor do mundo, o melhor cara. É porque ele é o dono e dane-se você. Ele vai pegar o dinheiro para ele, entendeu? E aí, você vê várias outras empresas também. Veja aqui, ó, o Mastercard. Ela tem
o CEO dela aí, ó, é o 44º mais bem remunerado. E está longe de ser a empresa que dá maior retorno para os seus acionistas. E assim vai. Quanto mais para cá, pior a proporção, tá? E quanto para cá, melhora a proporção, tá? Então, por exemplo, veja que tem alguns CEOs aí que estão longe de ter o maior salário e eles têm um retorno muito melhor para os seus acionistas. Então, gente, não é meritocracia, é pilantragem capitalista, é mais-valia, é exploração, é só isso, tá? Então, o fato do Elon Musk estar aqui não é porque ele é o mais foda do mundo, ele não dá o melhor retorno para os acionistas dele, é porque ele é dono da empresa e ele, ó, passa a mão no salário para ele, tá? Então, vocês viram ali, enquanto o pessoal da Oracle está sendo demitido, está sendo mandado embora, supostamente porque a inteligência artificial está substituindo eles, a gente tem aqui os executivos, né? Os caras que tocam a empresa, porque essas empresas são sociedades anônimas, né? Muitas delas são. Então, não existe exatamente um dono. São várias pessoas que têm o papel, vários donos de papel, né? Os acionistas, e tem o cara que toca o barco. E aí, quanto mais alto o valor da ação, maior o salário dele. Então, estão demitindo os funcionários. A classe trabalhadora americana está em decadência, cada vez com menores salários. Mas os salários dos executivos, pessoal, ó, em alta. Vejam só, é o capitalismo, gente. Bem-vindos ao capitalismo. Tem nada a ver com meritocracia, com acordar cedo, com trabalhar bastante. Trabalhe que você conquista sim. Se seu pai for dono de uma mina de esmeraldas, como é o caso do Elon Musk, talvez você conquiste mesmo, tá bom? Bom, gente, agora que já que a gente passou por esses fatos,